Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal nega pedido da plataforma X Brasil para se eximir de responsabilidade quanto às ordens da Corte. Supremo vai definir os limites da responsabilidade civil do Estado para indenização de família em caso de morte por bala perdida. STF automatiza emissão de certidões de distribuição negativas. Ministério Público de São Paulo faz operação contra 2 organizações suspeitas de lavar dinheiro para a principal facção criminosa da capital. Sobrenome de padrinho poderá ser incluído em certidão para formar prenome composto. E ainda, você sabe identificar uma deepfake? A gente te mostra como a informação pode ser a melhor arma contra as manipulações feitas por inteligência artificial. Jornal da Justiça desta terça-feira, 9 de abril, começa agora. Você sabe o que é deepfake? Muita gente já ouviu falar, outros já escutaram, mas não sabe como ela funciona. Na segunda reportagem da nossa série especial sobre o assunto, a repórter Viviane Novaes mostra como é possível identificar uma deepfake. Um papa moderno e estiloso com um casaco esportivo de grife. Estas fotos circularam pelas redes sociais e causaram o maior estardalhaço. Tinha até a imagem do papa cantando como um astro pop. Com a foto no celular, a gente veio até as ruas para saber o que as pessoas acham da imagem do Papa Francisco com o casaco da moda. As primeiras reações são de surpresa. Tá bem mais novo, né? Engraçado. Não gostei. Não gostou? Não. Tá estranho. Ele tava com frio. Depois vem a desconfiança. Bem, não é a vestimenta, eu diria, protocolar do Papa, né? Por mais que possa ser que ele esteja em um ambiente frio, eu acho que isso foge do padrão do que é a vestimenta do catolicismo, né, de um papa. E seu Gilson mata a charada. Isso aí pra mim é fake news, senhora. Bem, a foto do Papa é mais do que uma fake news. É uma deepfake, um conteúdo criado com o uso da inteligência artificial. Que perfeição, não é mesmo? Mas agora tem aquele tipo de imagem que as edições são mais grosseiras. É a chamada shallow fake, que ao pé da letra quer dizer falso superficial. Este vídeo foi editado em câmera lenta para fingir que a política norte-americana Nancy Pelosi estava bêbada. And then he had a press conference in the Rose Garden with all this Bruno Sartori produz vídeos para empresas de entretenimento e ficou conhecido por identificar e divulgar deepfakes nas redes sociais. Ele explica a diferença entre a deep e a shallow fake. Um deepfake, ele tem que ter o uso da inteligência artificial para ser criado. Ele usa a inteligência artificial para ser alterado. A shallow fake, ela não precisa de que ocorra essa intervenção da inteligência artificial. Basta que ela tenha um corte normal em um vídeo e tire ele de contexto, ele já é considerado um shallow fake. Mas vamos falar do produto mais explorado pela deepfake, o vídeo. Neste, o ator Jim Carrey aparece falando em português. Todos são personagens. Jim Carrey era um personagem menos intencional. Mas a entrevista de verdade foi concedida por ele em inglês. Jim Carrey was a less intentional character. Na edição, com o uso da inteligência artificial, foi inserida a boca de uma outra pessoa falando em português. Cara livre de preocupações, para que as pessoas que me assistissem também ficassem livres de preocupações. Bruno Sartori conta que nas deepfakes mais toscas, o áudio parece de um robô, ou os lábios não casam com o que a pessoa está falando. Estou menos rigoroso. Você pode ter tanto quanto a sincronia
a assincronia labial, onde o áudio não casa com o vídeo, ou você pode ter esse casamento da sincronia labial com o vídeo, porém esse áudio ele é robótico, ele não parece tão natural. Se você prestar atenção nesse áudio, você vai perceber que ele foi manipulado. Esse rap foi feito para ser uma resposta. Veja Deepfake com o apresentador Evaristo Costa. A voz dele parece de um robô. Além disso, a boca não parece a dele, não é mesmo? Você empenhou com força para me dar um recado. Além de vídeos e fotos, os áudios também podem ser manipulados com inteligência artificial. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, foi vítima de uma deepfake. Grupos de WhatsApp divulgaram um áudio em que o prefeito supostamente ofenderia professores. O que mais tem é professor vagabundo, que quer um dinheirinho de mão beijada. Eu não paguei o Fundeb, mas o povo esquece, não vai ver. Repare que a suposta voz do prefeito se mistura ao fundo barulhento para confundir o ouvinte. O que mais tem é professor vagabundo, que quer um dinheirinho de mão beijada. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso. A perícia já constatou que o áudio foi manipulado. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. As deepfakes estão ficando muito sofisticadas. Identificá-las está cada vez mais difícil. No vídeo do ator Morgan Freeman, não dá para perceber que não é o ator, nem na imagem, nem na voz. Would you believe me? What is your perception of reality? Os códigos que são feitos para construir essas mídias sintéticas, eles evoluem a toda semana. O salto tecnológico é muito grande. Segundo o Bruno, a deepfake ainda engana muita gente porque a maioria da população nem sabe que isso existe. Se as pessoas não sabem que é possível criar esse tipo de conteúdo, como é que elas vão desconfiar que esse conteúdo é falso quando chegar para elas? Então, a gente precisa de uma campanha educacional que ensine para as pessoas que existe, em primeiro lugar, essa possibilidade e depois que ensine essas pessoas a identificar esse tipo de material. Em nível nacional, a gente precisa de campanhas tanto governamentais para que esse tipo de conteúdo seja ensinado para as pessoas que existe, quanto da própria sociedade, com clubes sociais, por exemplo, fazendo orientações, igrejas com seus grupos de oração, orientando a população que existe essa possibilidade. Porque, de novo, eu repito, se você não sabe que existe essa possibilidade de alteração, como é que você vai desconfiar que esse conteúdo existe? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, negou o pedido da empresa X Brasil Internet para que novas ordens judiciais envolvendo a plataforma X, o antigo Twitter, sejam endereçadas diretamente à X Corp, estabelecida nos Estados Unidos. De acordo com o ministro, embora a X Brasil tenha alegado não ter responsabilidade pela gestão e administração da plataforma, não podendo garantir o cumprimento efetivo e apropriado das determinações judiciais, seu contrato social revela que a empresa é elo indispensável para que a rede social, desenvolvida no exterior, atinja adequadamente seus objetivos no Brasil. Na decisão, o ministro do STF afirmou, entre outros pontos, que a X Brasil atua na exposição e divulgação da rede social, o que inclui as mensagens objeto do inquérito das milícias digitais, bem como no retorno financeiro que ela proporciona. O ministro acrescentou que o Marco Civil da Internet prevê como princípio da disciplina do uso da internet no Brasil a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, fazendo com que a X Brasil tenha inequívoca responsabilidade civil e penal em relação à rede social X. E por falar em tecnologia, no Supremo Tribunal Federal, a emissão de certidões de distribuições negativas já pode ser feita de forma online. A repórter Carolina Chaves mostra que a ferramenta permite, por exemplo, emitir na hora um certificado informando se o cidadão é parte de processo na Corte. Mais rapidez no atendimento ao cidadão. O STF aprimorou o serviço de certidões na página da Corte e boa parte do que era feito apenas de forma manual agora pode ser feito online. Como, por exemplo, o pedido de certidões negativas da Corte, que representa 70% da demanda. Na página de certidões do tribunal também podem ser emitidas na hora, além das certidões negativas, certidões de distribuição, quando existe algum processo em nome da pessoa tramitando no STF. E também é possível emitir de forma online certidão para conhecer as partes de um processo, desde que não tenha informação sigilosa.
A certidão para saber se há condenação eleitoral, de antecedentes criminais e de atuação de advogado em processo na Corte também serão emitidas acessando a página de serviço do Supremo. A seguir, eleição suplementar elege novos dirigentes para o município paulista. E ainda, as informações da sessão plenária de hoje do Tribunal Superior do Trabalho. A gente volta em instantes. O município paulista de Enalândia escolheu uma nova prefeita e um novo vice-prefeito na eleição suplementar que ocorreu no domingo. Silvana Perim, do Solidariedade, conseguiu pouco mais de 43% dos votos e foi eleita na chapa com Vramácia, do União Brasil, como vice. Eles vão ficar à frente do Executivo Municipal até o dia 31 de dezembro, já que em outubro vai ter eleição em todos os municípios brasileiros. A eleição suplementar em Enalândia foi realizada por causa da cassação dos mandatos do prefeito eleito em 2020, Paulo Henrique Franceschini, e do vice Clodoaldo Guilherme. Eles foram condenados por abuso de poder político pela instalação de barreiras sanitárias contra a Covid-19 na cidade no dia da eleição em 2020. E quem não votou na eleição suplementar e não justificou a ausência no dia da eleição tem 60 dias para fazer a justificativa pelo e-título ou pelo sistema Justifica, ou até por requerimento apresentado em qualquer zona eleitoral. E a vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, falou sobre os desafios das eleições de outubro. Foi durante o encontro de presidentes de tribunais regionais eleitorais. Vamos ver. Belo Horizonte recebeu o encontro de número 84 do COPTREL, o Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil. Atual presidente do COPTREL, o desembargador Otávio Bocalini, preside também o TRE de Minas Gerais. Estamos unidos, todos nós, em torno de um só propósito: garantir que o Brasil tenha eleições seguras, legítimas, transparentes, e é isso o essencial. No primeiro dia, diretores gerais discutiram temas como coleta biométrica, serviços de autoatendimento e questões administrativas dos tribunais. O segundo dia do encontro foi marcado pela reunião dos presidentes dos 27 tribunais regionais eleitorais com a ministra do STF e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia. A ministra comemorou a recuperação dos índices de confiança dos cidadãos na Justiça Eleitoral brasileira. A urna eletrônica é segura, confiável, transparente. O eleitor põe o seu voto, o voto é apurado, o que for apurado é registrado, o que for registrado vai ser proclamado e o eleito vai ser empossado. O nosso papel de juízes eleitorais é de manter e aumentar a confiança e dizer ao eleitor: eu confio em você, você pode confiar em mim. Porque a democracia vive do princípio da confiança legítima. A futura presidente do TSE chamou a atenção para os desafios do próximo pleito. E essa eleição é uma grande oportunidade do Brasil se reencontrar com o que ele tem de melhor, que é uma cordialidade com o diferente, que não é seu inimigo. É apenas alguém que não pensa a mesma coisa e que tem outras opções. O princípio da igualdade foi defendido por Carmen Lúcia, que mostrou preocupação com as condições das mulheres candidatas. É preciso que ela tenha segurança, pelo menos da Justiça Eleitoral, de que, candidatando-se, ela não ficará sozinha nesta caminhada de se dar a participação que é necessária para que a história do Brasil ande e a gente tenha o princípio da igualdade devidamente aplicado. O enfrentamento à desinformação e os cuidados com a segurança do processo eleitoral receberam especial atenção da ministra. O Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre, criou o centro exatamente para que a gente não tenha desinformação. Isso tudo para garantir, mais uma vez, a confiança que o eleitor pode ter que as resoluções seguiram o que está posto na lei e as resoluções serão cumpridas rigorosamente. O 84º encontro do COPTREL foi encerrado com a apresentação da Carta de Belo Horizonte. No documento, ficam registradas as principais discussões do grupo e o compromisso de aumentar ainda mais os esforços para fortalecer a democracia no Brasil.
O Tribunal Superior do Trabalho negou a reintegração ao emprego de um trabalhador que alegou ter sido demitido durante tratamento médico psiquiátrico. Por maioria, os ministros da seção 2 de dissídios individuais entenderam que o profissional não comprovou o direito ao recebimento de auxílio acidentário e, consequentemente, a estabilidade ao emprego. Quem acompanhou a sessão foi Evelyn Araújo. Segundo o processo, o bancário trabalhou por 12 anos no Banco Bradesco. Durante a pandemia, o profissional foi demitido sem justa causa. Na ação trabalhista, ele alegou estar em tratamento psiquiátrico no momento da demissão. No entanto, só encaminhou os laudos médicos depois da decisão da empregadora de romper o contrato de trabalho. O trabalhador teve o pedido de reintegração ao emprego negado em primeiro e segundo graus. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, justificou que não há qualquer registro de auxílio-doença acidentário por parte do INSS que comprovasse a estabilidade do bancário e a impossibilidade da demissão dele por esse motivo. Diante da decisão, o empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela seção 2 de dissídios individuais. O relator, ministro Douglas Alencar, reforçou que, além da Justiça do Trabalho, a Justiça Federal também não reconheceu o direito do profissional ao benefício previdenciário por tratamento psiquiátrico. A manifestação da autarquia previdenciária tem sido determinante para orientar o julgamento aqui na subseção 2 especializada. Evidentemente, nós temos um sistema de gestão de benefícios previdenciários a cargo da autarquia previdenciária. Há um contencioso que se instaura em nível administrativo naquela instituição. Não raras vezes, como no caso concreto, a matéria é levada à justiça competente para examinar a presença ou não de condição incapacitante com nexo etiológico ao ambiente laboral, e aqui também não foi reconhecido esse nexo lá na Justiça Federal. A desembargadora convocada, Margarete Rodrigues Costa, destacou a falta de comprovação por parte do trabalhador. É só um atestado médico foi anexado e ainda informa o tratamento há vários meses, fala em alguma doença que seria mental, tomando antidepressivos, mas nesse caso e nesse processo não há nenhum elemento que comprove o direito do reclamante, sem que para isso houvesse a dilação probatória nos autos principais. Por unanimidade, a ECDI 2 negou o recurso do bancário de reintegração ao emprego. Um eletricitário contratado antes de 2012 vai receber adicional de periculosidade calculado sobre todo o salário. A terceira turma do TST entendeu que a norma coletiva vigente naquele ano é inválida porque restringiu a base de cálculo. Quem explica é Michele Chiapa. O eletricitário é empregado da Companhia Energética de Minas Gerais desde 1985 e recebe adicional de periculosidade de 30% do salário base. Na Justiça, ele alegou que a parcela deveria incidir sobre todas as verbas salariais, conforme previa a lei vigente na época da contratação para os trabalhadores do setor. A companhia sustentou que a restrição à base salarial sempre esteve prevista em acordo coletivo de trabalho da categoria. Apontou ainda que a Lei 12.740 de 2012 revogou a lei anterior e inseriu os eletricitários no artigo 193 da CLT. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais negou o pedido do empregado. O entendimento foi o de que a Constituição Federal reconhece as convenções e os acordos coletivos. Para o TRT, a negociação coletiva prevê acordos mútuos entre as partes em benefício de condições mais favoráveis, tanto para a categoria profissional quanto para a patronal. O caso chegou ao TST e foi julgado pela terceira turma. O relator do recurso do empregado, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que, neste caso, o adicional de periculosidade deve ser calculado sobre todas as parcelas de natureza salarial, conforme previa a lei vigente à época da contratação do empregado. Ainda segundo o ministro, a redução da base de cálculo somente se aplica aos contratos iniciados após a vigência da Lei 12.740 de 2012, em razão do princípio da irredutibilidade salarial, conforme prevê a súmula 191 do TST. A decisão foi unânime. A empresa entrou com recurso ainda não analisado.
No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal encaminhou a uma escola pública uma recomendação para que seja descontado dos salários dos servidores o valor dos dias parados por causa de uma greve considerada ilegal. Márcio Fontinelli tem os detalhes. Ao receber várias representações de pais de alunos, o Ministério Público Federal analisou a greve iniciada pelos servidores do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e identificou que a paralisação foi motivada por ato ilícito da administração pública, uma vez que o sindicato apenas entregou um comunicado à reitoria sem apresentar nenhuma proposta de acordo e com argumentos considerados genéricos e superficiais. Ao todo, mais de 12 mil alunos estão prejudicados sem aulas. Na recomendação, além do desconto no salário dos grevistas, o MPF pede que a instituição apresente as atas de reuniões sobre o movimento grevista no prazo de 10 dias e que sejam adotadas medidas administrativas contra a iniciativa. E o Ministério Público da Paraíba notificou a empresa Uber, com sede em São Paulo, para que preste esclarecimentos relacionados à prática de racismo religioso por motoristas que usam o aplicativo em João Pessoa. Anderson Arcoverde tem os detalhes. A denúncia ao Ministério Público da Paraíba foi feita por uma líder da religião de matriz africana, Candomblé. Segundo ela, após usar o aplicativo para pedir um transporte, o motorista acionado enviou uma mensagem com conteúdo racista religioso e cancelou a corrida. A religiosa disse que a prática é recorrente. O Ministério Público explicou que o ataque racista será apurado tanto na esfera criminal quanto na civil e que, como o motorista tem vínculo com a empresa, a Uber precisa prestar esclarecimentos. Em nota, a Uber afirmou que não tolera qualquer tipo de discriminação e que, em casos dessa natureza, a empresa encoraja a denúncia tanto pelo próprio aplicativo quanto às autoridades. A nota diz ainda que a Uber se coloca à disposição para colaborar com as investigações na forma da lei. No próximo bloco, o Supremo vai fixar tese para os casos em que a União deve indenizar famílias de vítimas de bala perdida quando não há conclusão sobre a origem do tiro. E ainda nesta edição, o Ministério Público de São Paulo faz operação contra 2 organizações suspeitas de lavar dinheiro para a principal facção criminosa da capital. Voltamos já. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido para não manter a prisão preventiva de um empresário acusado de participar de esquema de lavagem de dinheiro. Para os ministros, a prisão pode ser substituída por medidas cautelares. Pablo Lemos acompanhou e explica para a gente. No primeiro julgamento, os ministros analisaram o caso de Júlio César Pinto de Andrade. A defesa dele recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva do acusado. Júlio César é suspeito de fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro durante o mandato do então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. No voto, o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, destacou que não há motivos para manter a prisão preventiva. No caso concreto, as medidas cautelares fixadas têm se mostrado adequadas e eficientes para evitar a tubação da prova e a prática das novas infrações penais. Nem mesmo o juiz da origem e o Ministério Público, responsáveis por acompanhar o cumprimento das medidas, noticiaram nestes autos qualquer ato do paciente que importe risco para a ordem pública, como a prática de nova infração penal. Também não indicaram qualquer atitude não colaborativa do acusado ou tentativa de fuga. Não há, enfim, motivos para restabelecer a prisão. O ministro Edson Fachin, que no último julgamento havia pedido mais tempo para analisar o caso, votou pela manutenção da prisão preventiva de Júlio César. Para ele, há razões suficientes para manter a decisão do STJ. Considerando presente a imputação de organização criminosa, entendo existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem em seus atos de desdobramento persistentes e, portanto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para a imposição da cautela. Por isso, peço toda a vênia para entender que, neste caso,
ainda se mantém presente os fundamentos do voto que eu já houvera proferido. Vou juntar essa declaração novamente, e aqui faço uma pequena síntese. Então, o meu voto é no sentido de dar provimento ao agravo regimental para não conhecer do habeas corpus e cassar a ordem deferida e propor a revogação da ordem deferida nesta Suprema Corte. Já os ministros Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques seguiram o relator para substituir a prisão por medidas cautelares. Ainda na sessão, os ministros retomaram a análise de um caso relacionado à Operação Lava Jato. Trata-se de um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Fernando César Rezende Bregolato, um dos investigados na operação. Mas o julgamento foi suspenso a pedido da defesa. Em razão do pedido da defesa de reunir o julgamento desse HC 204.830 com o HC 209.854, a turma entendeu por bem suspender o julgamento para retomar com o julgamento conjunto ambos os processos, restando consignados os votos já proferidos. No HC 204.830, na sequência dos votos anteriormente proferidos do ministro relator e do ministro Nunes Marques, que o acompanhava, votou o ministro Dias Toffoli no sentido de divergir e dar provimento ao agravo regimental nos termos do voto proferido. Na sessão plenária de amanhã, o Supremo Tribunal Federal deve fixar a tese a ser aplicada nos casos em que a União deve indenizar famílias de vítimas de bala perdida quando não há conclusão sobre a origem do tiro. Marta Ferreira tem as informações. A discussão chegou ao Supremo porque a família de um homem entrou na justiça depois que ele morreu ao ser atingido por um disparo de arma de fogo no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em 2015, durante uma operação do Exército na região. Na primeira instância, a Justiça Federal rejeitou os pedidos da família por não haver a comprovação de que o disparo que matou o rapaz foi feito por militares. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve o entendimento e o caso veio parar no STF. Em março deste ano, em sessão do plenário virtual, 9 ministros concordaram sobre a responsabilidade da União no caso concreto, mas não houve maioria para as teses apresentadas. Assim, a discussão será retomada no plenário físico para definir o entendimento que servirá de parâmetro para processos semelhantes nas demais instâncias. Há 4 propostas em análise. A primeira é a do relator, o ministro Edson Fachin. Ele reconhece que a responsabilidade do Estado, mesmo não havendo conclusão sobre a origem do disparo. Ele foi acompanhado por Rosa Weber, que votou antes de se aposentar, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. A segunda é a do ministro Alexandre de Moraes. Ele divergiu totalmente do relator. Moraes entende que os governos só devem pagar indenização por danos quando há comprovação de onde partiu o tiro. Fux acompanhou Moraes. A terceira proposta é a do ministro André Mendonça. Na avaliação dele, a União é responsável pela morte quando a perícia for inconclusiva, desde que se mostre plausível disparo por agente de segurança pública. Ele foi acompanhado por Dias Toffoli e por Cássio Nunes Marques. A quarta proposta é a do ministro Cristiano Zanin. Ele acompanhou Fachin em relação à responsabilidade da União, mas entende que a perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado. Ele foi acompanhado pelo presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. A tese será fixada pelo STF porque o caso tem repercussão geral, ou seja, o entendimento do Supremo será aplicado em processos semelhantes que envolvam a responsabilidade do Estado quando a perícia sobre a origem do disparo não for conclusiva. A seguir, a entrega do Prêmio de Responsabilidade Social e Promoção da Dignidade do CNJ. E ainda, o Conselho Nacional de Justiça começa a avaliar o nível de transparência dos portais do Poder Judiciário. Até já.
Conselho Nacional de Justiça começou a avaliar o nível de transparência dos portais do Poder Judiciário brasileiro. As informações com Regina Souza. O ranking da transparência é realizado todos os anos e tem como objetivo garantir aos cidadãos o acesso a informações dos tribunais de forma clara. Devem constar na transparência as informações de telefone das unidades, horários de atendimento, serviço de registro de denúncias e reclamações, prestações de contas do ano anterior, nome dos servidores que atuam em regime de teletrabalho e a íntegra dos contratos firmados pelos tribunais. Para a 7ª edição do ranking da transparência, foram publicados diretrizes e o CNJ vai avaliar 86 itens durante os meses de abril e maio. O resultado do ranking 2024 está previsto para o mês de agosto nas categorias Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar Estadual, Justiça Eleitoral, Tribunal Superior e Conselho. Em 2023, 73 dos 94 órgãos de justiça atingiram mais de 90% dos objetivos. Na edição anterior, em 2022, 66 tribunais alcançaram o mesmo nível. De um ano para o outro, houve um acréscimo de 7 tribunais que atingiram mais de 90% e 4 tribunais que atingiram 100% do cumprimento. E o Conselho Nacional de Justiça entregou hoje à tarde o primeiro Prêmio de Responsabilidade Social e Promoção da Dignidade. A solenidade foi de forma virtual, transmitida ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube. Quem acompanhou foi Marta Ferreira. Criado em 2023, o Prêmio de Responsabilidade Social do Poder Judiciário e Promoção da Dignidade reconhece iniciativas que reúnem compromissos éticos por parte de pessoas jurídicas, indivíduos e entidades do Poder Judiciário. Isso inclui esforços no enfrentamento ao tráfico de pessoas, na promoção da inclusão social e no combate a todas as formas de discriminação e ainda a promoção do trabalho decente em um ambiente saudável. Ao todo, o prêmio recebeu 150 inscrições. Os trabalhos foram avaliados por um grupo coordenado pelo conselheiro Giovanni Olson, presidente da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social do CNJ. A comissão chegou às 10 práticas melhor avaliadas dentro dos critérios regulamentados em cada categoria, que envolve qualidade, relevância, alcance social, replicabilidade, resultados e criatividade e inovação. E foi um trabalho hercúleo, tanto pela elevada quantidade de participantes, como pela excepcional qualidade das propostas apresentadas. A premiação foi em 4 categorias. Na categoria Responsabilidade Social do Poder Judiciário, a iniciativa Justiça de Olhos Abertos, do Tribunal de Justiça do Ceará, foi a prática ganhadora. A primeira ação foi nós produzirmos uma cartilha em braille falando sobre o funcionamento e a estrutura do Poder Judiciário. E aí está incluído aí o papel do juiz, do promotor de justiça, do advogado, do defensor público. O reconhecimento na categoria Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas foi para Pureza Heroína Nacional, do Instituto Da Cor ao Caso, plataforma de letramento racial e diversidade que atua em organizações públicas e privadas. Foi uma ação que fizemos em Bacabal, convidando várias lideranças políticas e institucionais da cidade para que Dona Pureza pudesse ser mais reconhecida na sua própria terra, a terra onde ela mora, a cidade onde ela mora. Uma mulher maranhense, uma mulher negra, que a gente se inspira em utilizar a história dela no combate ao tráfico de pessoas. O projeto Cidadania, Democracia e Justiça aos Povos Originários em Minas Gerais, do Tribunal de Justiça Mineiro, venceu na categoria Promoção da Inclusão Social e Combate à Discriminação. A primeira parada foi em território Machacali, nordeste de Minas. Era o programa Cidadania, Democracia e Justiça ao Povo Machacali. Já na categoria Promoção do Trabalho, o Judiciário Fraterno do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, conquistou o prêmio. Criaram, no Dia Internacional da Mulher, o projeto Judiciário Fraterno, voltado às famílias, às mães. Naquele ano, uma pesquisa feita
constatou que 49,7% dos lares brasileiros eram chefiados por mulheres. Em agenda fora do Brasil, o presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, gravou um vídeo de agradecimento a todos os participantes. Parabenizo todos os participantes pela dedicação e empenho na construção de projetos tão importantes e que contribuem para a formação de uma sociedade mais justa, inclusiva e que enfrente todas as formas de discriminação. E aos agraciados, minhas felicitações, meus agradecimentos. E o CNJ divulgou edital para selecionar integrantes de laboratórios de inovação dos tribunais de todo o Brasil. A ideia é reunir colaboradores para a criação de uma política pública nacional. Os especialistas devem ajudar a definir requisitos mínimos para a formação de um banco de dados com informações sobre os profissionais capazes de atuar em processos judiciais que apuram danos ao meio ambiente. Os interessados têm até o dia 22 deste mês para enviar a inscrição. Os detalhes estão no site do CNJ, que aparece aí na sua tela. A seguir, Justiça Federal nega a acumulação de pensão a trabalhadora rural. E ainda, a STJ diz que é possível incluir o sobrenome do padrinho na certidão para formar prenome composto. A gente fala sobre isso já já. O Ministério Público de São Paulo fez uma operação nesta terça-feira para desmontar duas organizações suspeitas de lavar dinheiro para a principal facção criminosa do Estado por meio do transporte público na capital paulista. 3 pessoas foram presas e uma que tinha mandado de prisão expedido está foragida. Outros 3 suspeitos também foram presos em flagrante. As informações com Evelyn Araújo. A investigação, batizada de Operação Fim da Linha, é uma força-tarefa entre o Ministério Público, a Polícia Militar, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a Receita Federal. O esquema envolve as empresas de ônibus de São Paulo, UpBus e ATW. Segundo as investigações, 29 pessoas estão envolvidas no esquema. Na casa delas foram recolhidos documentos, armas, munições e dinheiro. Ao todo, a Justiça mandou bloquear mais de 600 milhões de reais em patrimônio dos acusados para garantir o pagamento por dano moral coletivo e também ordenou que a SP Trans, estatal de transporte coletivo da cidade, assuma as linhas administradas pelas empresas investigadas. Em Pernambuco, 5 homens foram condenados por tráfico internacional de drogas, no caso que ficou conhecido como a maior apreensão de cocaína já registrada na costa brasileira, mais de 3,5 toneladas. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. O repórter Márcio Pontinelli. Os criminosos foram presos em setembro do ano passado em um barco à deriva na costa do estado de Pernambuco. Dentro do veículo foram encontrados 3 toneladas e 602 quilos de cocaína que seriam, de acordo com as investigações, entregues na África e posteriormente distribuídas para vários outros países, como Portugal e Inglaterra. A partir das investigações e das provas entregues pelo Ministério Público Federal, a Justiça condenou 5 traficantes a penas de reclusão entre 14 e 17 anos, além do pagamento de multa. Essa foi a maior apreensão de cocaína já registrada na costa brasileira. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível incluir o sobrenome de padrinho na certidão para formar prenome composto. Quem explica para a gente é a repórter Liamara Mendes. O caso analisado foi o de um homem que ajuizou a ação na Justiça com o objetivo de alterar o registro de nascimento para incluir o sobrenome do padrinho ao nome, formando a partir do acréscimo um primeiro nome composto. O pedido foi indeferido em primeiro grau e novamente negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concluiu que não seria possível adicionar ao sobrenome um elemento indicativo do patronímico de terceiros, no caso, o do padrinho. O homem recorreu ao STJ e defendeu a legalidade da mudança, sem necessidade de justificativa, pois o pedido foi realizado no primeiro ano depois de atingida a maioridade civil e não haveria prejuízo aos sobrenomes de família.
O relator do caso na terceira turma, ministro Marco Aurélio Belize, entendeu que o pedido de mudança deve ser aceito e não apresenta risco à segurança jurídica ou a terceiros. Ao dar provimento ao recurso do homem, o colegiado destacou que a legislação autoriza a alteração sem exigência de motivação para tanto, de modo que, se é permitida a substituição de um prenome por outro, não seria plausível proibir a inclusão de determinada partícula para deixar o prenome duplo ou composto. A Justiça Federal negou cumulação de pensão a uma trabalhadora rural. Repórter William Nascimento. A mulher, que é segurada da Previdência Social, tentava a acumulação do seu benefício de aposentadoria rural por idade com o da pensão do soldado da borracha, recebida na condição de dependente de ex-seringueiro falecido. O INSS cessou o pagamento por considerar ilegal a acumulação dos dois benefícios. Segundo o desembargador federal João Luiz de Souza, relator do processo, a Corte vem acompanhando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de cumulação da pensão especial de seringueiro com qualquer outro benefício de natureza previdenciária. Isso porque a legislação prevê que a concessão do benefício especial decorre da ausência de meio de subsistência do beneficiário ou da família do ex-seringueiro. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelo colegiado da segunda turma do tribunal. No próximo bloco, o Judiciário de Mato Grosso promove a maior conciliação já firmada pelo Estado envolvendo terras em litígio. E ainda, a STF faz a acolhida de pessoas com deficiência que, a partir de agora, vão ser colaboradoras do tribunal. Voltamos em instantes. O plenário da Suprema Corte recebeu esta tarde um público diferente. Pessoas com deficiência que, a partir de agora, vão ser colaboradoras do tribunal. E quem fez a recepção calorosa foram os gestores das áreas em que os novos funcionários vão atuar. E quem acompanhou foi a repórter Viviane Novaes. A auxiliar administrativo Raimunda Pires está conhecendo o novo local de trabalho, a Livraria do Supremo Tribunal Federal. Raimunda tem baixa visão, enxerga 40% de um olho, 20% do outro. Ela passou por um processo de seleção para entrar para o STF e aqui deve permanecer por um período de 1 ano. Me sinto lisonjeada de estar na Suprema Corte do país. Local muito... Aqui, para mim, tudo está sendo uma experiência muito grande. Eu conheci alguns locais aqui. Imenso, uma cidade. Eu não conhecia uma cidade, ao meu ver. Raimunda é uma das 25 pessoas com deficiência que a Suprema Corte acaba de contratar para trabalhar aqui na livraria e em outras áreas como cerimonial e arquivo. A acessibilidade faz parte do plano estratégico do tribunal. Se a ideia é fazer com que o tribunal seja a cara da sociedade, hoje nós temos na sociedade brasileira 8,9% de pessoas com deficiência e não é o que a gente vê no nosso dia a dia. Então, o esforço do tribunal e dessa gestão é fazer um tribunal que tenha a cara da sociedade mesmo. Os novos colaboradores foram recebidos no plenário da casa. Gestores de várias áreas do tribunal se apresentaram e contaram alguma curiosidade pessoal. Os 25 colaboradores também se apresentaram e falaram um pouco de si. Jaqueline, que tem deficiência auditiva, vai trabalhar como digitalizadora. Na hora da entrevista, conta com a ajuda de um intérprete. Ela fala da oportunidade de trabalho na Suprema Corte. Realmente o STF é muito bom para aprender a questão da evolução, também estimular as pessoas a ter um entendimento, a aprender a ter essa experiência dentro do STF, né? Kelton Silva também tem deficiência auditiva. Faz leitura labial e conversa com a gente sobre a expectativa de trabalhar no STF. Muito orgulho, porque não é fácil quando a empresa fecha e dá outra oportunidade para a gente. Então, assim, a gente teve essa oportunidade de trabalhar aí na STF. E eu fico muito feliz de trabalhar e para frente agora. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu a maior conciliação já firmada pelo Poder Judiciário do Estado envolvendo terras em litígio.
Foram mais de 26 anos de disputa judicial e agora 63 famílias que vivem no município de Paranaíta receberam o título definitivo das propriedades. Reportagem de Laura Meireles. O sorriso no rosto reflete a satisfação e a alegria de ter o pedaço de terra finalmente regularizado. Quando a gente tinha terra lá que só era o contrato branco, a gente não tem o valor que tem hoje, no momento, né? Então agora vai ser uma valorização para a gente. A luta de cada um valeu a pena, né? E valeu a pena para a gente ter acreditado, né, que isso poderia ser possível para a gente. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizou uma das maiores conciliações já firmadas pelo 2º grau de jurisdição no estado. Após 26 anos, 63 famílias da gleba Mandacaru, localizada no município de Paranaíta, a 835 quilômetros de Cuiabá, finalmente receberam o título definitivo de propriedades. A presidente do TJ, desembargadora Clarice Claudino da Silva, acompanhou a cerimônia de entrega das escrituras realizada na Câmara de Vereadores da cidade. É um dos ícones, um dos casos mais emblemáticos de solução com um número significativo de pessoas, famílias envolvidas. Isso prova que estamos no caminho certo nessa construção da consensualidade, investindo bastante no aprimoramento das técnicas para ajudar as pessoas que estão litigando, que compreendam e percebam onde estão as melhores saídas para resolver os impasses. O desembargador Mário Roberto Cono de Oliveira, presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos e Cidadania, também esteve presente no evento. Traz, sem dúvida, uma pacificação regional muito grande e satisfaz, inclusive, o princípio da dignidade humana, do direito da propriedade, da função social da propriedade e também do proprietário. Veja que esse acordo ele trouxe e atingiu todos os direitos, todas as partes e todos saíram ganhando. O local conhecido como gleba Mandacaru foi ocupado em 1998 por 124 famílias. As terras invadidas totalizavam 126 mil hectares e estavam sob a propriedade de 2 empresas. 88 mil hectares pertenciam ao Instituto Cristalino e o restante, 38 mil hectares, eram da Jacarandá Agroindustrial. A porção pertencente ao Instituto Cristalino já foi regularizada em anos anteriores e agora as terras que eram da Jacarandá foram objeto de regularização e um acordo entre os moradores e a empresa foi finalmente homologado. Depois de muitos anos, mais de 120 hectares do município de Paranaíta, uma área que não tinha legalidade, que afasta os empresários para investimentos. Então é um ganho enorme para a região, não só para Paranaíta, para a região. E eu digo para você, tudo isso se deve, hoje ainda, com um grande orgulho, doutora Clarice, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vim aqui fazer a entrega oficial de tudo isso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha ao vivo, direto do plenário, com a transmissão da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.